Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Doutora Tatiane Faria, o único canal especializado em hormônios. Aqui a gente fala para você sobre testosterona, sobre esteroide anabólico androgênico e também sobre SARMs, uma substância, um conjunto de substâncias que entraram aí no mercado prometendo desenvolver músculos tanto quanto a testosterona. Se você já se interessou por esse vídeo, dá uma curtida aqui, compartilhe essa informação para que mais pessoas recebam informações como esta e que você também possa se inscrever no canal para que você seja notificado quando novos vídeos subirem e assim você receber quentinhas as informações. Então a gente vai falar de SARMs. SARMs, na verdade, significam moduladores seletivos dos receptores androgênicos. Nós temos ali uma sigla que traz essas palavras derivadas do inglês, que na verdade se comunicam com substâncias que vão se ligar no receptor de testosterona, mas que vão ativar só a parte anabólica do receptor. Olha o nome de uma molécula de esteroide. Esteroide anabólico androgênico. Esteroide porque vem do colesterol, a gente produz hormônios esteroides a partir do colesterol que você ingere e o colesterol que você também produz dentro do seu próprio corpo. Então isso são hormônios esteroides. Hormônios anabólicos são hormônios que fazem os seus tecidos celulares crescerem, as suas células crescerem, e androgênicos são porque desenvolvem características androgênicas, características masculinas. Então a gente fala que a testosterona é um hormônio esteroide, anabólico e androgênico. Não só isso, né? A testosterona regula muitas outras funções e também pode ser utilizada e produzida por mulheres. Então, achar que a testosterona ela é androgênica é um grande erro se a gente não contextualiza também o organismo feminino. Então, voltando para os SARMs. Estes SARMs, eles são substâncias que se ligam nos receptores e que vão ativar partes específicas só relacionadas com a parte anabólica do receptor. A parte androgênica, o SARM, ele não ativa. Eles foram desenvolvidos para tratarem pacientes que precisam do anabolismo, mas que não podem ter o androgenismo. Quem são estes pacientes? Mulheres com câncer. Nós temos aqui crianças também que não podem virilizar antes do tempo. Uma menina nunca, né? E um menino não pode virilizar antes do tempo. E também para pacientes que precisam fazer tratamentos específicos de forma anabólica, quando comparado a pacientes que estão hospitalizados por uma queimadura, por uma fratura e que precisam desenvolver ali massa muscular ou osso, estes pacientes não precisam que haja o desenvolvimento de características androgênicas e, por exemplo, que sua próstata não cresça e se torne uma próstata hiperplásica. Então, é interessante a gente ter uma substância que anabolize, mas que não faça alguns tecidos específicos, como, por exemplo, a próstata crescer, como, por exemplo, estruturas reprodutoras da mulher, e eu digo o aparelho reprodutor da mulher, né, quando a gente está relacionando ali vulva, vagina e clitóris, seria interessante a gente ter uma substância que só ativasse a parte anabólica, mas que não fizesse androgenismo. Os SARMs vieram com esta proposta. Eles já existem há muitos anos, já são estudados há muitos anos. A gente que está conhecendo eles assim em torno de 10 anos e está achando que eles são muito novidade, mas eles não são não. E por que eles não entraram nos balcões de farmácia com tanta propriedade quanto nós gostaríamos que assim fosse? Porque estes medicamentos não apresentaram estudos científicos suficientes que atrelassem ao uso dele melhores significativas e também segurança no uso destes pacientes. Os estudos foram muito precoces, muito experimentais e hoje a gente não tem nenhuma substância derivada de um SARM que está realmente regulamentada com bulas para que nós pudéssemos utilizar e sabermos na qual os fins poderiam ser assim então empregados. Então, quando nós ouvimos falar de SARMs, você já ouviu falar do Ligandrol, você já ouviu falar do Cardarine, do Ostarine. São substâncias que prometem trazer um anabolismo com poucos efeitos colaterais, e isso não é verdade. Na verdade, o anabólico que os SARMs proporcionam, o crescimento que o SARM proporciona, não é nem um pouco comparado com o da testosterona. Então, pensa comigo, testosterona é muito anabólica, ela é muito androgênica também. Os SARMs são pouco anabólicos, mas muito pouco androgênicos. Quando você entende que uma molécula é pouco androgênica, você também tem que entender que a parte anabólica dela também foi afetada. Então você não vai conseguir uma droga com tanta potência quanto a testosterona.
E aí eu digo para você, será que não seria mais interessante utilizar a testosterona que você conhece, que tem um potencial anabólico muito interessante, um perfil androgênico também muito importante de ser dito, mas se você sabe dosar estas doses, você não tem esses prejuízos androgênicos quanto a gente tem visto aí a galera ter, né, alteração de clitóris, perda de cabelo e etc. Então, aqui comigo de novo. Os SARMs são substâncias que realmente têm poucos efeitos androgênicos, mas poucos efeitos anabólicos. E aí, muitas vezes, esses efeitos anabólicos podem até ser comparados com a creatina. Às vezes é até melhor você utilizar a creatina, que não é um hormônio, que tem comprovação científica, que vai fazer sua força aumentar, que vai te ajudar na hipertrofia, do que você comprar uma substância que algumas vezes vai estar adulterada. Lembre-se, os SARMs eles foram criados nos Estados Unidos, os grandes produtores são fornecedores americanos e é lá que há o maior índice de adulteração. Então, se o americano que produz SARM adultera o SARM, você imagina o que acontece aqui no Brasil? Quando a matéria-prima chega aqui no Brasil, a chance de chegar de mercado asiático e o próprio mercado latino e isso estar adulterado é muito grande. E aí, às vezes, você paga 200, 300 reais num frasco de SARMs que não vai te dar tanto benefício quanto uma low dose ou uma dose mais baixa de testosterona, que você compra no balcão de farmácia, que você tem segurança em relação ao que está escrito na bula e que você vai encontrar um médico que realmente possa prescrever testosterona. Porque os SARMs estão proibidos pela Anvisa. Por que proibidos? Porque não há comprovação de eficácia e de segurança. Se você está insistindo no uso de SARMs, eu preciso te desencorajar. Não vale a pena você utilizar essa substância. Por enquanto, a gente ainda não avançou com a pesquisa, a gente não tem ainda uma totalidade de respostas, temos muito mais dúvidas do que certezas sobre os SARMs e então eu quero realmente te desencorajar, porque até o momento não há benefícios na utilização do SARM. Bom, você deve estar pensando assim, e o Cardarine, Tatiane? Que tantas pessoas utilizam e realmente vem benefício na perda da gordura e também no aumento do HDL, o colesterol bom. Por que você está falando mal do Cardarine? Veja, eu não estou falando mal do Cardarine, porque o Cardarine não é um SARM. As pessoas acham que um Cardarine é um SARM. O Cardarine, ele vem de uma outra estrutura farmacológica, de uma outra classe de fármacos e que é responsável pela regulação de receptores mais específicos, que não convém a gente falar agora, e não são receptores androgênicos. O Cardarine não age no receptor de testosterona. Então é um grande erro você falar que Cardarine é SARM. Por isso que é interessante sim a gente pensar na utilização do Cardarine. Então, antes de tudo isso, é importante que você reconheça as classes farmacológicas. Tá, mas eu não sou químico, não sou farmacêutico, não sou médico. Você tem bons profissionais que fazem isso por você. Que você pode perguntar, que você pode marcar uma consulta e que você possa então realmente fazer uso de substâncias que vão ser úteis para a sua saúde e que não vão prejudicar a sua performance e a sua estética. Porque quando a gente espera de uma substância e a gente não obtém aquele resultado, a gente se frustra e isso pode realmente prejudicar toda a sua estruturação de treinos e deixar mesmo, né, que você valorize aqueles pequenos ganhos, que de pequenos não tem nada, porque cada dia você vai somando mais 1% em função do seu objetivo final. Então vamos lá, SARMs, tenha muito cuidado com as informações que estão sendo aí ainda propagadas pela internet. Então se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam informações de qualidade como esta e não sejam enganados por falácias aí de farmácias de manipulação, coaches e alguns médicos que estão dizendo para você que realmente vale a pena utilizar estes tipos de medicamento. Então, um beijo e até o próximo vídeo.